Aleluia. Glória a Deus. Amados, estamos voltando aqui em Jesus. Aleluia. Porque eu abri de novo o link. Aleluia. Glória a Deus. Porque o meu que parou de parar, começou a rodar. Aleluia, Jesus. Cadê os irmãos? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não sei agora complicou aqui. Aleluia. Amém, amados. Não foi trava, eu acho. Foi aí? Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados. Temos um problema na internet. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Amados, vamos reiniciar em nome de Jesus. Porque caiu o link aqui. Vamos voltar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Edson Júnior entrou ao vivo agora. Vamos lá. Vamos retornar aqui. Vamos, né? Eu não sei onde nós conseguimos parar, mas vamos, né, iniciar novamente. Amém. Louvado seja Deus. Só o Senhor é Deus. Só a graça do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos tentar reconectar aqui. Em nome de Jesus. Isso que nós vamos ler em nome de Deus. Então vamos iniciar novamente. Está lá no livro de Josué, capítulo 9, a partir do versículo 1. O capítulo todo nós vamos ler apenas alguns versículos. Então esse é o texto de Deus. Né, que sucedeu ouvindo isso todos os reis que estavam além do Jordão, das montanhas e das campinas, em todas as costas do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, amorreus, os cananeus, os ferezeus, e os zeus e os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e fingiram embaixadores, sacos velhos, seus jumentos, olhos velhos e rostos remendados, e nos pés sapatos velhos de remendos e vestes velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué no arraial de Gigal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, e fazei conosco um concerto. Fazei agora um concerto conosco. Amém? Fazei um concerto, fazei uma aliança em nome de Jesus. E aí nós estávamos falando, amado, sobre aliança. Né? As alianças do qual Deus não aprova. Ou o risco que nós fazemos, ou as alianças proibidas. Né? O diabo, amado, ele é mais perigoso na sua astúcia do que na sua fúria.
Ele é mais perigoso nas suas ciladas do que na sua força, porque ele não tem força, porque Deus é mais forte do que ele. Então, mas as suas ciladas, elas são artimanhas para aliançar conosco e termos, né, corremos o risco, né, de fazermos ao contrário da vontade do Senhor. Então ele é mais perigoso quando ele trabalha às escondidas, ou seja, né, na surdina, como nós falamos, né, do que quando ele te enfrenta cara a cara, né, porque se ele enfrentar você cara a cara, em nome de Jesus, você manda embora e ele tem que ir embora. Então, o texto de Josué, amados, ele nos fala de uma estratagema, né, uma estratégia, né, astucioso, que levou o povo de Israel a tomar uma decisão precipitada. Então, o inimigo ele foi mais poderoso do que aqueles inimigos de Israel que empunhavam a espada. Então, esse inimigo aqui, os gibeonitas, eles foram mais espertos, né? E se juntou, né, heteus, amorreus, cananeus, heveus, jebuseus, né? E eles queriam lutar contra Josué. E aí os gibeonitas, eles montaram uma estratégia. Eles falaram assim, ó, vamos até ele. Então o inimigo, ele se camuflou, ou seja, ele se, né, camuflou para prevalecer contra a vontade de Deus. E Josué fez aliança com o inimigo, pensando que tinha tomado uma decisão sábia. A situação parecia tão óbvia que ele nem chegou a consultar a Deus. E quantas vezes tomamos decisões sem consultar a Deus? Tomamos decisões sem ver aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então Josué, ele fez essa aliança, né, com os gibeonitas. Ele fez uma aliança no qual Deus não aprovava. Então era uma aliança arriscada e uma aliança proibida. A proposta de uma aliança proibida que os gibeonitas fizeram vem aí no versículo 6, dizendo que eles propuseram a Josué uma aliança imediata, uma aliança rápida. Olha, nós precisamos, nós viemos de uma terra distante, né? Eles se disfarçaram, né, de roupas velhas, sapatos velhos, né, pão seco, pão bolorento. Eles se disfarçaram para enganar Josué e conseguiu enganar Josué. Então, quem eram esses gibeonitas? Por que não poderiam ter aliança? Eles eram aliados ou eram inimigos? Então, a palavra de Deus nos ensina que os gibeonitas, eles faziam parte de um povo que precisava ser tirado da terra prometida. Eles não poderiam entrar na terra prometida, porque Deus assim havia determinado em virtude dos seus pecados. Então, o que a palavra de Deus tinha a dizer a Josué sobre aquele acordo e propósito? Então, o que Deus queria falar com Josué? Então, a ordem de Deus era muito clara para Josué, amados. No livro de Êxodo, e aí nós precisamos ver, voltar um pouco em alguns livros aí, no livro de Êxodo, capítulo 34, 13, ele diz assim, abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que te não sejam por cilada. Então, Deus já havia dado uma ordem, para Moisés e para o povo de Israel, para não ter aliança com esse povo, não fazer aliança com esse povo, com esses moradores. Por quê? Porque a terra que ele ia, esse povo ia colocá-los em cilada. Então Deus sabia, amado, o que ia acontecer lá na frente. Então existem alianças, e esse mês nós estamos falando de alianças, e nós temos que tomar cuidado, porque algumas alianças que nós fazemos ao longo da nossa vida, mano, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos fazer aliança de maneira errada ou de forma errada, e aí nós corremos um risco. E desse risco que eu quero falar. Então, a aliança com o povo vizinho era uma cilada para Israel. Mas por que era uma cilada? No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3, Deus ele vai dando algumas informações sobre o povo, sobre esse povo que morava nessa terra, sobre os gibeonitas. Porque em Deuteronômio 7 ele vai dizer o seguinte, olha, não contrairá matrimônio com os filhos dessa nação, não dará tuas filhas aos seus filhos e nem tomará suas filhas para os teus filhos. Então, a primeira ordem de Deus era para que não houvesse casamento misto entre esses povos. Então Deus havia determinado que não poderia haver casamento entre esses povos. Então o casamento misto desses povos foi uma das estratégias mais sutis, amados, usadas para derrotar o povo de Deus. Essa foi uma das armadilhas que o diabo montou através da história para destruir o povo de Deus. Se nós olharmos lá para a história, voltarmos um pouco mais lá e formos lá no dilúvio, o dilúvio
varreu a terra porque a terra ela tinha se corrompido. A palavra de Deus diz assim que, né, o povo, né, quando os filhos de Deus se casaram com os filhos dos homens. Então, a terra se corrompeu, a terra, né, saiu fora do controle daquilo que Deus havia programado. Então, Israel, ele se misturou com muitas nações, amado, com muitas nações, né, idólatras, através desses casamentos. E a nação de Israel acabou adorando outros deuses. Então, o grande problema foi que essa união, essa aliança entre esses povos acabou fazendo com que outros deuses entrassem no coração do povo de Israel. E Deus, né, sempre foi o único Deus do povo de Israel. Salomão, amados, é um exemplo muito claro, né, sobre isso, sobre essa questão de relacionamento com outros povos. Se nós formos lá no livro de Reis, né, 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim, olha, o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabita, Amonita, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrarei a elas, e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguir os deuses. E estas se uniu Salomão com amor. Olha só, né? O rei Salomão, ele teve um relacionamento com muitas mulheres estrangeiras. E Deus havia avisado, né, que isso não era para acontecer. E a palavra de Deus, no versículo 3 aí de 1 Reis 11, fala assim, olha, e tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas, e mulheres, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Então, olha só, Salomão, ele se envolveu tanto, né, em algo que Deus não aprovava, em alianças que Deus não aprovava, que ele teve todo esse volume de mulheres, né, o qual ele se envolveu, e essas mulheres, né, perverteram o coração de Salomão. Então Salomão era um homem, né, dedicado a Deus. Salomão, né, ele começou como um homem que amava o Senhor, ele começou como um homem que andava, né, segundo os estatutos dele, mas, né, Salomão edificou o seu templo, experimentou o amor de Deus, amados, e de repente, né, diante dessa situação, Salomão, ele endureceu seu coração através, né, do pecado e se desviou do Senhor e seguiu outros deuses. A palavra de Deus, no livro de Amós, né, 3:3, ele diz o seguinte, que andarão dois juntos se não houver acordo. Lembra que nós falamos na ministração de domingo? Né? Então, o que é uma aliança? É um acordo, é um contrato, né? É um acordo que você fez entre o quê? Duas pessoas. Então você precisa de duas pessoas para ter uma aliança. Né? Não dá para fazer aliança com você mesmo. Então sempre vai precisar de duas pessoas para fazer uma aliança. Então, e Amós, o profeta, diz o seguinte, olha, andarão dois juntos se não tiver de acordo. Amado, se não existir consenso, se não existir acordo, não dá para andar junto. E é isso que nós, como povo de Deus, merecedores da sua graça, do seu amor, é que temos que entender. Então, né, o apóstolo Paulo, ele é muito categórico, quando ele fala lá no livro de 2 Coríntios, né, capítulo 6, a partir do versículo 14, no qual ele fala assim, olha, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e dos ídolos? Então, Paulo, ele foi muito categórico sobre essas alianças. Então, quando, né, nós temos que tomar um grande cuidado quando nós falamos de aliança. Aliança, né, ela vai nos levar além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. A aliança é para um resultado lá no futuro, é algo que vai acontecer lá na frente. É algo que vai nos trazer, né, um benefício ou um malefício, aquilo que nós falamos. Existem alianças que vão trazer coisas boas, mas existem alianças que talvez tragam coisas ruins. Né? Deuteronômio capítulo 7:3, né, Deus ele falou assim para o povo, fariam desviar os teus filhos de mim para que servissem outros deuses. Então Deus já havia avisado. Olha, por que endoseria a apostasia, ao engano?
Né? Por que esse povo seria levado ao engano se ele se envolvesse com essas mulheres? E aqui basicamente Deus estava falando sobre esse tipo de aliança, né? Do relacionamento com esse povo, com essas mulheres. E aí ele fala assim, por quê? Porque isso vai desviar os seus filhos de mim para servirem outros deuses. Então a aliança com os povos vizinhos levou Israel, mano, muitas vezes a servir outros deuses. O livro de Juízes, ele mostra isso assim, né? Esse fato muito claro. Né? Então muitos abandonaram sua fidelidade a Deus, deixaram, né, de servir a Deus por isso. E no tempo que nós vivemos é a mesma coisa, mano. Muitos deixam de frequentar a igreja, esfriam na fé, perdem a intimidade com Deus por causa de determinadas alianças firmadas. Sabe quando nós assumimos uma aliança? Aliança é um compromisso. Nós assumimos alguns compromissos que Deus não aprova, ou que naquele momento Deus não aprovava, ou que naquele momento não era prioridade para Deus na sua vida, no seu destino. Lembra lá do seu destino, dos propósitos de Deus na nossa vida? A porta que Deus abre e ninguém fecha. Então às vezes nós achamos que Deus abre uma porta e na realidade Deus está fechando a porta para você não entrar e você quer abrir a porta que Deus fechou. E aí você entra por alianças que são, né, contraditórias à vontade de Deus. E aí as pessoas começam a desistir de Deus. E é isso que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, ele começou a misturar as coisas daquilo que Deus tinha como propósito na vida deles. Então, qual é o propósito de Deus para a tua vida? Amados, entenda uma coisa, não existe unidade fora da verdade. Só vai existir unidade se houver verdade dos dois lados, amado. Se houver uma gota de mentira, já não vai ter mais unidade. Então, às vezes nós falamos assim, nós precisamos, o povo precisa se unir. Nós vemos tantas uniões de povos, tantas uniões para tantas coisas nesses dias que nós estamos vivendo, mano. Mas a união, para que é? Né? Qual é o objetivo dessa união? Será que é verdade ou será que é mentira? Será que eles estão unidos por uma verdade ou será que eles estão unidos por uma mentira? E naquele momento todo mundo acha que é bom, que vai dar certo e na realidade no final nós vamos ver que não é tão assim. Então não existe unidade, amados, fora da verdade. E não existe salvação fora de Cristo. É isso que nós temos que entender. Não existe salvação, amado. Que Deus estava tentando trazer para o povo de Israel ou para a nossa vida hoje, o que Deus quer falar conosco é exatamente isso. Não existe salvação fora de Cristo. Se você abandonar a Cristo, se você não fizer aliança com Ele, se você não tiver uma aliança firme com Ele, então não vai existir, né, salvação. Essa outra coisa é porque lhe traria grande sofrimento e perturbação. Então Deus estava falando, olha, se você se juntar com esses povos, vai vir grande sofrimento e grande perturbação sobre a nação de Israel. No livro de Números, capítulo 33, a partir do versículo 55, ele diz assim, olha, então os que deixarem ficar ser-vos-ão como o espinho dos vossos olhos, e como aguilhão nas vossas virilhas, e vos perturbarão na terra em que habitares. Amados, você consegue imaginar por que Deus estava usando palavras tão duras com o povo de Israel? Com o povo dele, o povo escolhido, o povo separado. Ele estava dizendo assim, olha, né, se vocês deixarem, né, e ficar-se-vos-ão como espinho nos seus olhos. Né, olhos é tão sensível, né, somos a menina dos olhos de Deus, e aí Deus falou assim, vai ser como um espinho nos seus olhos. Sabe, então, né, vocês serão perturbados na terra onde você habitar. Uma aliança, amados, fora da vontade de Deus, ele traz tanto desconforto quanto um espinho nos olhos. Sabe quando cai aquele cisquinho no seu olho e fica incomodando? Então, é mais ou menos assim. Então, a aliança fora da vontade de Deus, ela vai ocasionar isso. Então, tanto sofrimento, tanta dor, né? Ele fala de sofrimento de aguilhão nas suas virilhas. Né? Uma aliança precipitada, ela traz, né, grande perturbação. E Israel sofreu por causa dessas alianças. Ela sofreu por causa dessas alianças, né, que não estava no plano de Deus, não estava no propósito de Deus. Então, essas alianças trouxeram sofrimento e perturbação, amado. Na nossa vida, quanta perturbação nós passamos, quanta perturbação você passa, quanto sofrimento você passa, porque de repente se você tomou uma decisão fora do princípio da vontade de Deus. Outra coisa que Deus ele diz aqui, ou nos ensina, né, lá no livro de Josué, é que porque ele levaria esse povo à própria destruição. Né? Como nós falamos, né, como nós
como Deuteronômio capítulo 7 fala, a ira do Senhor se acenderia contra os outros e os destruiria depressa. Então haveria, né, levaria isso o povo de Israel à sua própria destruição. A desobediência, mano, tem um alto preço. E é isso que nós temos que entender. É isso que Deus estava alertando o povo. Ela provoca a ira de Deus. Ela produz derrota e destruição. Ah, mas Deus não é amor? Deus é amor, mano. Mas Deus também é justiça. E a justiça de Deus é diferente da minha justiça. É diferente da tua justiça. É diferente da justiça dos homens. Ou da justiça que nós conhecemos aqui na terra. Então, a desobediência, ela tem um alto preço. Ela provoca a ira de Deus. O povo de Israel sofreu e precisou ser arrancado, né, da sua terra e lançado num cativeiro doloroso para poder abandonar essas alianças. Então Deus, ele tira o povo, faz com que o povo saia, né, da sua terra, né, do seu habitat, da terra que Deus havia prometido, e Deus, ele vai lançar esse povo para um cativeiro doloroso, para que esse povo pudesse abandonar as alianças, né, alianças falsificadas, e se desvencilhar, né, de toda a idolatria do povo. Era isso que Deus estava querendo dizer, o que Deus estava fazendo. Então, estratégia, mano, para uma aliança proibida. O inimigo, ele age assim, ele faz assim. As nações mais numerosas e poderosas que estavam no caminho de Israel, mano, lutaram com Josué. E o que aconteceu? Josué, né, Deus, né, através de Josué, não derrotou todos eles. Então, né, Josué e o povo de Deus, com armas, eles venceram grandes povos. Eles derrubaram a muralha de Jericó, que era intransponível, né, não dava para passar as muralhas, mas Deus permite que ela seja destruída. E de repente, né, usaram armas para tudo isso, mas os gibeonitas, eles dissimularam, mano. Eles eram tão dissimulados que eles falaram assim: olha, vamos usar de astúcia, né, lá no Josué 9:4, e vamos nos fingir de embaixadores, né, vamos nos fingir de embaixadores, vamos colocar aqui umas roupas velhas, para eles verem que, né, que nós somos, né, talvez uns coitados, uns pobres. E aí, quais foram essas armas de dissimulação? E aí, se nós, né, continuarmos lendo lá, nós vamos ver que Deus, ele vai nos ensinar isso e vai nos falar de algumas armas, né, de algumas estratégias que o inimigo usou. Então, uma das coisas, nós vamos, né, falar de algumas delas aqui hoje. Então, primeira estratégia, fingimento. Eles se fingiram embaixadores, mano. Ou seja, Satanás, o diabo, ele se disfarçou, né, através dos gibeonitas, se disfarçou como embaixadores. E Satanás, amados, ele se disfarçou de serpente para tentar Eva lá no Éden, para fazer com que o pecado entrasse na vida deles. Então, Satanás, ele é estratégico em fazer isso. O pecado, amados, é uma fraude, é um engano, né? Outra arma foi a mentira. Eles falaram que vieram de uma terra distante, e aí fala assim: faz conosco agora, né, um concerto, faz conosco uma aliança, né? Quem se envolve, amado, quem se envolve com mentira, mano, põe o pé na estrada da vergonha. Sabe por quê? Porque a mentira, ela vai ser relatada, ela vai ser descoberta, ela vai ser exposta, mano. E aí nós vamos cair numa estrada de vergonha, né, de opróbrio, de escravidão e até da morte. Então, onde a verdade, amados, é sacrificada, a aliança se torna falsificada. Então, se a verdade, ela for sacrificada, mano, a aliança, ela não vai ser verdadeira. Então não pode haver mentira, mano, no seu pacto. Não pode haver mentira na sua aliança. Não pode haver mentira, né, no seu acordo. Então, se houver algum tipo de mentira, mano, a verdade, ela vai ser sacrificada. E essa aliança vai se tornar falsa. Outra coisa que eles usaram foram a sedução e a pressão. Faz isso depressa. Faz isso conosco agora, Josué. Olha a nossa situação, olha, estamos, né, aqui com roupas sujas, sapatos velhos, né? Estamos aqui, né, num caminho, né, seco. Estamos aqui com uma dificuldade, então faz depressa. Faz depressa.
Josué, porque nós precisamos da sua ajuda. Então, amados, a pressa é um grande perigo quando se trata de fazer uma aliança. Então, fazer uma aliança, amados, nós temos que tomar cuidado. É como você fechar um grande negócio. Sabe quando você tem uma proposta de um grande negócio na sua vida? Seja ela financeira, seja emocional, seja espiritual, não importa, mano. Mas sabe, quando você tem um grande negócio para você fechar, se você agir, mano, né, com pressa, sem parar, sem pensar, você corre um grande risco. Quem tem pressa, né, diz aí o ditado popular, né, o adágio popular, quem tem pressa come crua, mano. E isso tem o seu lado de verdade, mano. Tem o seu lado de verdade, sabe por quê? Porque nós queremos fazer as coisas tão rápidas, sem consultar a Deus, e foi o que aconteceu com o povo de Israel. O que Josué fez aqui, né? Ele foi enganado ao ponto de tomar uma decisão muito rápida e foi seduzido por aquilo que ele estava olhando, mano. Nós, na nossa vida, quantas ofertas vêm diante dos teus olhos e você fala, puxa, é isso mesmo que eu quero. Isso é o meu sonho, né, meus olhos, né, se enchem de água e eu acho que é aquilo que realmente é verdade para os meus olhos ou para aquilo que eu estou querendo, ou talvez eu nem esteja precisando tanto, mas sabe, os meus olhos, ele acaba nos levando talvez a errar e agir com pressa, sem pedir orientação a Deus, então, e aí nós corremos o risco de comer crua, mano. Josué caiu na cilada ao firmar um acordo com os gibeonitas, uma aliança, né, sem ter tempo de investigar quem eram eles, sem ter tempo, principalmente, de consultar a Deus. Mano. Então, quando nós falamos aqui do risco de uma aliança, é o risco de você fazer uma aliança sem consultar a Deus. Eu não estou falando que você não pode ter amigos que não professam a mesma fé que você, não é isso, mano. Que você não possa compartilhar algumas coisas da sua vida com alguém que não professa, né, a tua fé, mas não é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é você tomar uma decisão na sua vida sem consultar a Deus, é você assumir uma aliança sem consultar a Deus. Será que Deus realmente ele aprova aquilo que eu estou fazendo? Será que Deus, né, aprova, né, a maneira que eu estou agindo? Então o povo era tão esperto, né, sedutivo, né, que os homens, né, a palavra de Deus lá em Josué 9:7 diz assim que os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué, nós somos teus servos. E disse-lhe Josué, quem sois vós e de onde vindes? E eles responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito. Olha só, mano. Os gibeonitas, eles eram muito espertos. Porque quando Josué começa a questionar ele, mano, quando Josué começa a falar com ele, fala assim, não, peraí, de onde vocês vieram? Quem são vocês? De que terra que vocês vieram? Aí o que os gibeonitas fazem, amado, no versículo 9, eles falam assim, olha, nós viemos de longe, Josué. Sabe por quê, Josué? Porque nós ouvimos. Nós ouvimos, né, nós ouvimos você, as coisas que falaram de você, nós ouvimos, né, daquilo que Deus fez, né, na tua vida, daquilo que Deus, né, daquilo que o Senhor te abençoou. Então, o povo de Israel estava quase desmascarando esses homens. E aí, de repente, eles vão para Josué e vai conversar com Josué. Eu vou falar com o líder. Eu vou falar com o pastor agora. Eu vou falar com o pastor presidente. Ele vai resolver meu problema. E aí eles derramaram, né, um choro de artimanha, de mentira, mano. Quantas mentiras, mano, nós ouvimos. E às vezes nós temos que acreditar ou fazer que acreditamos. Sabe por quê? Porque a pressão ela é tão grande. E aí eles começaram a elogiar Josué. Começaram a elogiar o líder e começaram a elogiar, né, pelos seus feitos. Não, nós sabemos, né, quem é o seu Deus, nós ouvimos a tua fama. O que aconteceu lá no Egito, tudo quanto fez os reis dos amorreus, né, contra os reis dos amorreus que estavam além do Jordão, Seom, o rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que estavam em Astarote. Então, amados, eles começaram. Então, aprenda uma coisa, amada. Há determinados elogios e preferências que são armadilhas do inimigo para encher o nosso ego. Então existem determinados elogios, amado, que vai massagear o nosso ego. Eu não estou falando que não é possível elogiar, não é isso.
ou que é proibido elogiar. Não, amado. Elogios sinceros, elogios verdadeiros, né? Dirce Faria entrou aí em nome de Jesus, acho que agora está tudo ok aí em nome de Jesus, amém? Então, elogio é bom, claro que é bom, amado, mas sabe, quando ele é verdadeiro, quando ele é puro, quando ele te coloca você para frente dentro de um princípio cristão, amado, porque ninguém pode te elogiar por algo que Deus não aprova. E nós vemos, infelizmente, amado, muitas pessoas usando, né, de palanques e púlpitos para se elogiarem, mas esquecendo de Deus, esquecendo daquele que é o dono de toda a verdade, daquele que é o dono de todas as coisas, amado. Então é isso que nós estamos falando, o pecado que o diabo mais gosta, mano, é o pecado da vaidade, sabia? É o pecado que ele mais gosta. Ele caiu por isso. Então, é o pecado da vaidade, sabe? O orgulho, aquilo que enche você e faz você tomar decisões porque você se acha bom demais. A palavra de Deus já diz, amado, não existe ninguém bom o suficiente. Até Jesus usou essa frase. Mas por que me chamas de bom? Então, bom é Deus, amém? Bom é Deus. Então, quantas pessoas estão presas nessa situação, amado? Embaraçadas, porque não tiveram paciência de esperar. Não tiveram paciência de analisar a situação mais delicadamente. Quantas pessoas se desgastam, né, e sofrem grandes prejuízos. A nação de Israel, amados, aqui, né, os israelitas, eles perderam muito. Eles ficaram um tempo sem a presença, talvez, de Deus, sem a providência de Deus, daquilo que Deus havia como promessa. Mas não porque Deus não queria abençoá-los, mas simplesmente porque eles deixaram a Deus. Simplesmente porque eles abandonaram, né, a Deus. Simplesmente porque eles fizeram alianças com povos que Deus havia falado para não ter aliança, mano. Então nós estamos falando de aliança. Quantas pessoas se desgastam e sofrem com grandes prejuízos porque não consultaram a Deus para fazer uma sociedade, para fazer uma aliança, para fazer um acordo, para tomar uma decisão na sua vida. Amém? Então, amados, isso é o que nós queríamos deixar para que você pense nisso. Depois você leia lá todo o texto de Josué, capítulo 9. Né? Você vai ver o que esses gibeonitas foram, né, capazes de fazer. E principalmente daquilo que uma decisão imprudente, né, fez com que o povo cananeu trouxe, né, os cananeus ímpios, né, para dentro de Israel. E a palavra de Deus diz que Deus já havia abominado isso. Deus já havia, né, falado que não era para ter aliança com esse povo. Em todas as decisões da vida, mano, nós devemos buscar a vontade de Deus. Orar pedindo sabedoria, orientação. Isso vai nos poupar, amados, de muitas tristezas, né, de muitas decepções na nossa vida. Né? Então, são coisas que nós precisamos repensar nessas alianças. Então, qual é o risco de ter uma aliança nesse formato? Qual é o risco de eu ter uma aliança no qual Deus não aprova? No qual Deus não disse para fazer, amado? Muitas vezes nós fazemos e Deus falou, não faça. Então, quantas pessoas? Hoje é dia de você repensar, é dia de você voltar a Ele e renovar a sua aliança. Por isso nós estamos falando de renovação de alianças. Renovação da aliança que foi firmada com Deus, através dos tempos, mas acima de tudo com Jesus Cristo. Aquele que pagou um alto preço, mano. Aquele que não se importou de ser humilhado, de sofrer, de padecer, de morrer, de ser crucificado, morrer. Mas a palavra de Deus diz que ele ressuscitou, amém? Porque ele optou em pagar esse grande preço, porque ele tinha uma aliança com o seu Pai. Ele tinha uma aliança com o Espírito Santo. E ele falou assim, não, nós somos 3. Então, se nós estamos firmados junto aqui, vamos nesse negócio que vai dar certo. E Jesus Cristo sabe que isso deu certo. Ele pagou um alto preço, mano. E esse alto preço deu certo. Essa aliança que ele fez e que ele fazia, e a aliança que ele quer fazer com você é uma aliança que vai dar certo, mano. Que não tem como dar errado. Não existe como dar errado, mano. Se você tiver uma aliança com Cristo, quero falar isso para você nessa noite. Se você tiver uma aliança com Cristo,
Se você assumir um compromisso com Cristo, mano, não importa todas as coisas que vierem sobre a tua vida, mas, né, Deus, Ele vai prosperar a tua vida, amém? Deus, Ele vai derramar graça sobre a tua vida, Deus, Ele vai, né, fazer com que você, né, receba dele, né, esse benefício, né? Então, não sacrifique, né, a sua verdade, amado. Não torne, né, a sua aliança falsificada, não, amado, mas, né, creia em Deus, né? Não existe unidade fora da verdade. A verdade, ela tem que prevalecer, amado. Nós somos, infelizmente, o Brasil, ele carrega sobre si um lema de que tudo se dá um jeitinho. Então, amado, o jeitinho para o Brasil se chama Jesus Cristo, amém? O jeitinho para Guararema se chama Jesus Cristo. Guararema está fazendo 121 anos de emancipação política. E existe um jeito para Guararema. Precisa de pessoas, sim, pessoas temente a Deus para administrar, para conduzir a cidade, para, né, abençoar o povo dessa terra. Mas acima de tudo, precisa ter um Deus no seu coração que se chama Jesus Cristo. Porque se essa verdade não prevalecer, amado, o jeitinho não vai prevalecer. Por isso nós vemos tantos escândalos no mundo em que vivemos, no tempo em que vivemos. E isso ainda não é nada. Porque ainda veremos, infelizmente, muitas coisas acontecerem. Mas eu quero orar por você. E se você quer conhecer esse Jesus, se você quer ter uma aliança com Ele, que você diga um amém aí, né? Escreva para nós, visite-nos, né, a igreja em nome de Jesus, amém? Faça uma visita para nós, domingo às 19h30 nós temos culto em nome de Jesus, amém? Então entre em contato conosco e nós vamos mostrar para você que existe sim uma aliança nova, um novo concerto, uma nova aliança, amém? Semana, né, domingo nós participamos da ceia de uma nova aliança, um novo concerto proposto, né, através de Jesus Cristo, através do seu sangue, né, para a sua vida e para a vida daqueles que estão, né, que nos ouvindo em nome de Jesus, amém? Então, se você o aceitar como o único e suficiente Salvador da sua vida, não haverá mentira, não haverá uma aliança falsificada, mas uma aliança pura, uma aliança verdadeira, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a vida, Senhor Deus, daqueles que estão ouvindo essa palavra, daqueles, Senhor Deus, que precisam de um novo começo, Senhor Deus, de um recomeço, Senhor Deus, de uma renovação de aliança contigo, Jesus, em nome de Jesus. Pai, que essa aliança, Senhor Deus, venha para fortalecer, para renovar, ó Pai, o entendimento, renovar, ó Pai, aquilo que talvez foi perdido, Senhor Deus, as desilusões da vida, situações embaraçosas, ó Pai, em que o povo adentrou, em que as pessoas entraram, Pai, que o Senhor venha desfazer, Senhor Deus, todas essas armadilhas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Não deixa o inimigo, Senhor Deus, nos seduzir, ó Pai, através dos tempos e através das suas propostas, Senhor Deus, mas que possamos permanecer firmes, Senhor Deus, na Tua verdade, ó Pai, porque a Tua verdade é o único caminho para a salvação, ó Pai. A Tua verdade, ó Deus, através de Jesus Cristo, é o único que pode nos levar, ó Pai, à eterna salvação, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero abençoar a vida, Senhor Deus, da Igreja Nacional Yahvé Shammah. Aqueles que participaram aqui online, em nome de Jesus, Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe o teu lar, que Deus te dê prosperidade, que Deus faça valer esta aliança. Né? Ore ao Senhor e fala assim, Senhor, eu quero lembrar ao Senhor que eu tenho uma aliança contigo. Sabe, entra em oração com Ele, né? E apresenta a tua aliança. Coloca a tua aliança diante dEle. Fala assim, nós temos uma aliança, Senhor Jesus. E essa aliança eu faço prevalecer. Quero fazer prevalecer na minha vida, na vida da minha família, dos meus filhos, da minha parentela, da cidade onde eu moro. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor já venha abençoando Guararema, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nesse aniversário, Pai, nesse mais um ano, Senhor Deus, em nome de Jesus, diante de tantas dificuldades que o mundo está passando, ó Pai. Eu abençoo Guararema. Existe uma palavra profética sobre ti, Guararema. E nós queremos fazer lembrar, ó Pai, desta aliança. Fazer lembrar, Senhor Deus, desta promessa sobre Guararema, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa derramar sobre nós a Tua graça.
em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida. Não se esqueça, né? Entra lá, né? Inscreva-se no canal, faça um comentário, né? Assine, ative o sininho, compartilhe, né, esses vídeos, nos ajude a propagar, né, o nome de Jesus através de um novo tempo, de um tempo sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Amém? Domingo estamos lá no culto, em nome de Jesus, amém? Às 19h30, que você não perca. Estaremos falando ainda de aliança, em nome de Jesus, né? E aquilo que Deus tem para a tua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre ti, meu amado. Que o sangue do Cordeiro esteja sobre ti, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.